Há cerca de 20 dias, o nosso Polido foi e mostrou uma história que a maior parte da história se desenrola nessa estrada em Mogi das Cruzes, que está a cerca de 1h30 aqui da Record. 1h30, 2 horas, depende sempre do trânsito. O que ocorre? 2 caras sequestraram um motorista de Uber. Ficaram com o sujeito um longo tempo. Na sequência, eles, os mesmos 2, sequestraram uma advogada e a filhinha dela de 8 anos. Sequestram as 2 e eles, no meio do caminho, eles vão e violentam sexualmente a advogada. Na sequência, eles sequestram mais 6 pessoas. Imagina eles, né? Num curto espaço de tempo, eles sequestraram 9 pessoas. 9. Sendo que uma delas, que é a advogada, eles a violentaram. Nós mostramos aqui e depois eu repeti. E ao repetir a história, muitas coisas foram se desenrolando. Por quê? Porque vai imprensando. Agora, a polícia aqui de Mogi das Cruzes localizou a dupla em Ribeirão Preto. E você vai ver, e eu quero agradecer desde já a Polícia do Estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública, que nos mandou as imagens, né, exclusivas da prisão dos sequestradores. Eles são ladrões, sequestradores, maníacos sexuais e agora eles estão na cadeia. Você vai ver que na imagem, embaixo, tem uma data como se fosse de 2014. É que não regularam a câmera, mas isso foi agora. Põe a prisão, vai. Para a polícia entrando, com toda a delicadeza. Abre o olho. Isso, bem delicado. Pegou um martelete e mandou bala. A casa tá cercada, hein? Olha aí. A casa tá cercada. Eles, é madrugada. Esse horário aí, nada disso condiz com a verdade. Está aí o grupo de operações especiais do GOI. Foi exclusivo, minha filha, dá trabalho para fazer. Repare, você vai entrando e eu também. Essa é a esposa. Você vai vendo, esse é um dos maníacos lá. Ladrão e sequestrador. Na moral. Abre o áudio. Na moral, sem esculacho, na moral. Repare ele dizendo, por favor, olha a minha filha. Mas para violentar a advogada na frente, esse aí, ó. Violentar a advogada na frente da filhinha de 8 anos, para ele não tem, filha dos outros não conta. Boa. É isso aí. Repara, dá de novo, depois me dá o cativeiro. Vou mostrando que tinham as vítimas. Você vai acompanhando com imagens do nosso Cidade Alerta, porque sai no Cidade Alerta, cadeia na seta, maníaco sexual, violentar a advogada. Ah, no país que eu inventei, esses 2 não iam nunca mais ver o sol. Repara, repara ele falando, minha filha, abre bem o áudio. Perdeu. Na moral, Sérgio, na moral. Vai. Minha filha, por favor. Minha filha, por favor. Que tal? Sem esculacho, na moral. Minha filha, vai vendo, a dos outros pra ele, me tem o cativeiro. Aí ele preso, ó.
Vai vendo. Você aí, ó, era nesse buraco. Aí, ó. Aí dentro, eles mantinham as vítimas sequestradas. Vamos entrando, eu e você. Vamos entrando com a polícia. Você vai vendo o GOI, o Grupo de Operações Especiais. Pessoal daqui de Mogi das Cruzes. Aí eles colocavam as vítimas. Numa questão de horas, eles sequestraram 9 pessoas e violentaram uma. A moça advogada com a filhinha de 8 anos. E aí ele fala, né? Pô, minha filha, por favor. E a dos outros, hein, ladrão? Quer dizer, o cara desse tem que entender o seguinte, pra cadeia já saber. Não é sequestrador só, não é ladrão só, é maníaco sexual, né? Esse é que é a chave do negócio. Põe na cidade. O criminoso foi acordado com um barulho. Na casa, dormindo, estava um ladrão assassino e estuprador. Os policiais agiram rápido. Sabiam que o bandido guardava armas em casa. Perdeu. Namorou. Os agentes seguiram para o quarto. Sérgio se rendeu. Por favor. Na moral. Policiais de Mogi das Cruzes passaram a madrugada em Campana para fazer as prisões de 2 criminosos acusados de roubo, cárcere privado e estupro. Ainda estava escuro quando os agentes chegaram na casa. A informação era de que um dos bandidos se escondia neste endereço. A casa tá cercada, hein? A esposa parecia já saber o motivo da prisão e ficou olhando da cozinha. Sérgio não teve escapatória. Era o momento de se render. Na moral. No mesmo horário, mas em outro endereço, Fernando também foi preso. Nas casas dos bandidos, a polícia apreendeu malas e mochilas das vítimas, além de uma identidade falsa usada por eles e a arma de brinquedo muito parecida com uma verdadeira. Era com ela que eles aterrorizavam várias vítimas. E as vítimas contaram também que eram criminosos extremamente violentos. Em todos os casos, eles agrediam as vítimas, batiam muito. Sérgio e Fernando deixaram suas casas para roubar caminhões em estradas de São Paulo. Mas naquele dia, eles fariam mais que isso. 9 pessoas passaram horas de terror com a dupla. Entre elas, uma criança. A primeira vítima foi esse motorista. No começo eu pensei que eu ia sair bem, mas depois de um certo tempo, que eles me levaram o cativeiro, eu pensei, vou morrer. A jornada do crime começou cedo. A dupla saiu de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e desceu no terminal do Tietê, na capital. De lá, eles atraíram a primeira vítima. Os criminosos chamaram o motorista pelo aplicativo de celular. Assim que a vítima chegou ao terminal, os dois entraram no carro. Pareciam passageiros comuns. Eles pediram que o motorista viesse até esta rua, que fica na zona oeste de São Paulo. Naquele dia, o local estava tranquilo e foi exatamente aqui que eles anunciaram o assalto. O motorista foi obrigado a sentar no banco de trás, enquanto um dos criminosos assumia a direção. Eles percorreram cerca de 70 quilômetros até a cidade de Guararema, no interior de São Paulo. Levaram o motorista para este cativeiro que fica no meio do nada. Lá eles passaram toda a noite agredindo o rapaz. Eu já estava amarrado com uma manta na cabeça, né? Eles colocaram uma manta na minha cabeça para não enxergar nada. Eu estava amarrado, mas só que eu estava deitado no banco. Agrediram muito essa pessoa, essa vítima, que chegou até a perder os sinais, chegou a desmaiar.
E na sequência, eles levaram essa pessoa, essa vítima, o taxista, até um cativeiro, onde ele ficou refém ali, ficou amarrado a noite toda até o dia seguinte, quando eles resolveram sair para roubar um outro veículo para auxiliar no roubo de caminhões. Pela manhã, eles planejaram continuar os crimes. Para a vítima, era praticamente impossível pedir ajuda. Para todos os lados, o que se via era a estrada de terra. Mas os criminosos queriam mais. Eles pretendiam roubar um caminhão. Por isso, saíram do cativeiro com a vítima e vieram em direção a esta estrada, que fica no município de Biritibu Sul, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Só que eles estavam preocupados, pois há muitas horas estavam rodando com o carro da vítima. Por isso, pretendiam roubar outro carro. Foi nessa hora que a advogada passou pela estrada com a filha. As duas estavam num carro e iriam viajar. O carro dos criminosos estava estacionado no canto da estrada. A vítima estava no banco de trás, por isso não levantava nenhuma suspeita. A advogada passou normalmente, mas assim que se aproximou, os dois criminosos desceram armados, com uma pistola e uma espingarda calibre 12. A advogada e a filha foram colocadas à força no carro junto com o motorista. Um dos bandidos assumiu a direção do carro da mulher e eles seguiram pela estrada. Novamente, os criminosos vieram para uma estrada de terra. Mãe, filha e o motorista foram obrigados a descer. Eles levaram o motorista para o canto da estrada e o amarraram, deixaram a criança ao lado. Em seguida, levaram a advogada para um matagal, onde ela foi violentada. Depois, ela também foi amarrada com o motorista. Os criminosos pretendiam fugir com o carro da mulher. Só que antes, queriam queimar o carro do motorista para apagar as impressões digitais. Quando eles começaram a queimar o veículo, um outro carro passou, com uma família com 5 pessoas. Eles tentaram impedir que o carro fosse queimado. Nem imaginavam que os dois eram bandidos, até que os criminosos novamente anunciaram o assalto. Um homem numa moto que passava na mesma hora também foi vítima deles. Passavam pelo local outros veículos, outras pessoas. E essas pessoas também foram rendidas, também foram roubadas, tiveram seus pertences subtraídos, totalizando aí 9 vítimas amarradas pelas mãos, os pés, e eles não tinham chance de reagir em hipótese alguma. Todas as vítimas ficaram amarradas no meio do matagal. Uma delas conseguiu esconder o celular e de lá ligou para a polícia. Os bandidos perceberam que viaturas estavam na região e começaram a planejar a fuga. Os policiais aqui do núcleo de roubo de cargas de Mogi das Cruzes começaram a investigar. Cada detalhe foi importante na investigação. Eles começaram a seguir os últimos passos dados pelos criminosos, de acordo com os depoimentos das vítimas. Foi assim que a polícia descobriu que depois dos assaltos, eles largaram o carro da advogada numa rua residencial. Em seguida, andaram 30 minutos a pé até um terminal de ônibus da cidade. Depois, foram para o terminal do Tietê, em São Paulo. E só assim chegaram em Ribeirão Preto, a cidade em que eles moravam. Essas imagens de circuito mostram o momento em que eles descem do carro da advogada. Agem com muita calma, nem parecem ladrões. No porta-malas, eles pegam as bagagens com os pertences das vítimas. Entre elas, a bolsa da criança. Depois, caminham normalmente. Sérgio e Fernando fazem parte de uma quadrilha de roubo de carga. Sérgio usava uma identidade falsa, pois estava foragido de uma penitenciária. Já tem várias passagens por latrocínio, homicídio, roubo, tráfico de drogas, e um sujeito desse, ao nosso ver, jamais poderia ter saído de uma prisão, porque é um indivíduo muito perigoso. A operação da polícia contra a quadrilha continua. Mais bandidos estão envolvidos. Eles tentam passar a imagem de pessoas comuns. Atraem e agridem as vítimas. Adulto, criança, para eles isso não importa, até que consigam alcançar o objetivo, que é roubar.
Nem que para isso traumatize para sempre a vida das pessoas. Mas a polícia já estava em cima. Se eles achavam que depois de tudo isso teriam uma noite tranquila de sono, Na moral, sem esculacho, na moral. estavam enganados. E aí? Deu? Deu, obrigado. Nada, hein? A questão ali é que, ao contrário do que disse a nossa capitão, o objetivo deles não é roubar apenas, porque roubar se torna um segundo crime diante da violência sexual. Roubar se torna um terceiro crime diante de um sequestro, onde você priva a liberdade de uma pessoa para trocá-la por dinheiro. Portanto, eles liquidam com a vida mesmo, às vezes, não matando. Porque imagina a advogada que foi violentada sabendo que ali, né, está a filhinha dela de 8 anos. A única coisa que eu imagino que ela estaria pensando na hora é: Deus salve a minha filha. Não há a menor dúvida disso. Portanto, esses dois, a questão deles não é só roubar. Roubar se torna apenas um dos objetivos, mas antes eles privam e marcam as pessoas com feridas que não vão se cicatrizar nunca. Porque o dinheiro, corta para mim, meu filho, o dinheiro, quem é roubado pode até recuperar, mas o aspecto psicológico, essa mulher, por mais que ela tenha tratamento, por mais que ela se cuide, por mais que ela tenha todo o amparo, por mais que ela tenha fé, mas sempre há de ficar a lembrança, não só da invasão do corpo, mas que ali estava a filhinha dela de 8 anos de idade e que ela pedia a Deus que não acontecesse nada com a criança. Por isso que eu digo, no país que eu inventei, esses dois não iam ter tempo de fazer mais nada. Porque não ia ser como é hoje. E como é hoje? Hoje, os sugestores vão presos, o inquérito demora tanto que o advogado acaba soltando. Porque acaba o inquérito policial, vai para a justiça, vira processo, passa na mão de promotor vai para juiz, e nesse tempo todo, muitas vezes o prazo se alarga além do permitido. E eu vou dizer uma coisa, no país que eu inventei, todos esses júris iam ser feitos de maneira rápida e eficaz. E não ia ser um prédio para todos os juízes. Os juízes iam funcionar nas regiões, não ia ser a Barra Funda, que é onde fica o tribunal aqui criminal. Vai julgar todos os crimes de São Paulo. Não, ia ser tudo dividido para andar rápido, para andar ligeiro. E aí ia ver se ia durar. Porque olha a cara, repara e me diga se eles estão com cara de preocupados. Me diga, pergunta se eles fossem perder a vida, se eles não estariam preocupados, se o semblante seria esse, se eles soubessem que agora eles estavam indo para um julgamento hoje, né? E para a decisão sair imediatamente, e aí dá fim a quem dá fim na vida das pessoas. É assim que deveria ser.